Bem-vindos, bem-vindas a mais um Café com Execução, o lugar onde que a gente transforma palavras em execução. Aqui você está para executar conosco. A série dessa semana é a disciplina da execução. No episódio de hoje a gente vai falar o mito do vendedor estrela, que acontece muito, é muito comum nas empresas, principalmente empresas familiares. Tem um vendedor que ele é responsável por 60, 70% das vendas e as empresas são reféns desses vendedores. Vocês vão ver como isso pode impactar de maneira negativa, positiva e o que você tem que fazer para resolver isso. Obviamente, eu já peço para você que pegue papel, seu bloquinho de anotação, se você tem bloquinho de anotação, caneta, pegue o seu café, porque você vai executar com a gente, você vai sair daqui com uma missão hoje. Aqui, como eu já falei algumas vezes, a gente tem observadores que eles vêm aqui, assistem e esquecem até que esqueceram a aula. A gente tem estudadores que vêm, estudam a aula com afinco, com vontade, anotam, mas só que eles pulam uma etapa que é de executar, pôr em prática. E tem você que está aí com a gente, está no episódio 20 agora do Café com Execução e você vem executando, vem batendo sim, vem mostrando que dá resultado, mandando direct pra gente, mostrando que tem solução, que é possível fazer de maneira simples, prática, objetiva e chegar no resultado. Que o resultado, para quem é dono da empresa, são apenas dois resultados. O dono da empresa ele tem que diminuir despesas e aumentar o lucro, aumentar as vendas, aumentar a receita. É as únicas duas funções. Obviamente que para fazer essas duas funções, ele tem várias tarefas que precisam ser executadas. Mas essas são as duas únicas funções que o dono de empresa tem na sua empresa para poder fazer a sua empresa executar. Primeiro de tudo, você tem que entender que vendas não é talento, não é dom, tá? Vendas é um processo que precisa ser feito de maneira consistente, executado de maneira consistente e que o processo, obviamente, sempre vence o talento, a execução vence o talento. Então, não existe um vendedor talentoso, existe um vendedor que ele executa com muita frequência e por isso ele se tornou melhor. Então, se eu pegar no futebol, aí a gente na época de Copa, tem o Messi, Mbappé, tem o Neymar, tem vários jogadores aí que eles têm excelência, mas é porque eles treinam muito, eles são então aí 90% do tempo deles dentro de campo, treinando, se preparando, tudo voltado na alimentação, tudo voltado para que eles se deem o melhor, para eles tenha o melhor resultado. E isso não torna eles uma estrela única, torna o time uma estrela. O time é maior que a estrela. E maior que o time, que a equipe, maior que a equipe é o time inteiro. Desde lá da pessoa que serve o café, do porteiro que abre até o CEO. Toda a empresa é muito maior que qualquer time e o time é maior que qualquer estrela, desde que você tenha processo, senão você fica refém. Se você não tem processo, você vai ficar refém. Então pega aí o seu café, sua caneta, seu papel e vamos lá para o mito do vendedor estrela, porque para mim o talento não basta, o talento é pouco, principalmente quando esse talento começa a ser um ladrão de valores da sua empresa. O vendedor estrela, normalmente, eu vou te falar alguns pontos negativos do vendedor estrela, ele dificilmente ele segue processo, ele dificilmente ele dá satisfação do que ele está fazendo, de como ele está fazendo, dificilmente ele passa os clientes para você, os clientes ele acha que é dele, e aprenda, os clientes não são do vendedor, eles estão com o vendedor. Os clientes são da empresa. Seria a mesma coisa que os torcedores. Vou fazer uma analogia aqui no futebol. Imagina que o torcedor ele é do Neymar. Então, se o Neymar vai jogar, sei lá, na França, por exemplo, né? Se naturaliza francês, vai jogar na França, aí ele leva uma parte da torcida brasileira para lá. Isso não existe. A torcida brasileira é muito maior que os torcedores do Neymar. E os torcedores do Neymar torcem pelo Brasil. E por um acaso o Neymar hoje está na seleção. Amanhã pode ser outra pessoa. Então, o torcedor é como se fosse o nosso cliente. O cliente, ele é do Brasil. O cliente, ele é da empresa.
não do jogador, não do vendedor, tá? Então esse é um dos maiores problemas que tem. É muito comum uma empresa familiar você ter um vendedor estrela e esse vendedor acabar contaminando, atrapalhando, porque o comportamento dele serve como referência. Se ele é o melhor e tem esse comportamento, ele serve como referência para os demais, segundo o problema que você tem. E você se torna refém dele, terceiro problema que você tem. E se você mandar ele embora, você pode perder faturamento, porque ele ainda leva os clientes para outra empresa que ele vai. Olha só o problemaço quando você tem um vendedor estrela na sua empresa. E o vendedor estrela surge por quê? Porque a empresa não tem processo. Se a empresa tiver processo, normalmente ela não vai precisar de um vendedor estrela. Ela vai ter vários vendedores medianos que performam bem porque seguem o processo. O processo é soberano. O processo está acima de tudo. Como a gente diz aqui no Vendedor Vencedor, Execução Comercial na Prática, a gente fala do processo. O processo é soberano, o processo ele está acima de tudo. Você precisa proteger, ser o guardião do processo, você como gerente, como gestor, como dono da empresa. Existe um erro que custa caro para muitas empresas, principalmente pequenas e médias empresas, empresas familiares, acreditar que o crescimento depende de encontrar um vendedor fora da curva. Então ela vai procurar um vendedor que já performa bem, que já está bem em outros locais. E isso não resolve, tá? Isso vai te trazer outro problema. Aquele profissional que vende muito, que bate todas as metas, parece que resolve tudo sozinho, ele traz com ele o problema da centralização. Ele traz com ele o problema de quando a empresa depende de uma pessoa só para vender, como que ela vai se ter uma previsão de vendas? Se aquela pessoa fica doente, o que acontece? Né? Como não tem um sistema, ele não alimenta esse sistema, não tem nem como conversar com essas pessoas. Então, como eu falei, você fica dependente, você fica refém desse vendedor. Por isso que você não pode ter um vendedor estrela na sua empresa. E agora vamos lá. Se eu não tenho um vendedor estrela, o que eu tenho que fazer? Por mais que o vendedor estrela possa gerar muitos resultados e até resultados positivos, ele também esconde grandes problemas. O primeiro problema que ele esconde é que você não tem processo, que você não tem um contato com o cliente, que você não tem o domínio, o relacionamento com o cliente. Quando ele vende, ninguém percebe se é o processo que é bom, o processo que ele tem que é bom, ou se ele realmente é fora da curva, né? Ele consegue misturar isso, fica misturado, você não percebe isso. E aí você não vê se seu processo é fraco. E se seu processo é fraco, se você não está vendo indicadores, se você não está vendo como está sendo a execução, se você não consegue fazer análise, você está perdido. A equipe não segue um padrão, porque cada um pega um pedaço do que aquele vendedor faz, o que ele acha que aquele vendedor faz que está dando certo. E aí você tem problema, porque você tem um problema de despadronização do atendimento, né? E até o dia que ele sai e pode levar embora parte do faturamento, levar embora clientes que ele tem em relacionamento, porque na verdade você foi omisso e deixou o vendedor tomar conta da carteira. O vendedor, ele cuida da carteira, ele não é o dono da carteira. Entenda isso. O vendedor, ele cuida da carteira e não é o dono da carteira. Ele está com a carteira por um tempo, ele não é o dono da carteira. Porque se ele for o dono da carteira, ele é seu concorrente. Ele não é um vendedor. Beleza? Empresas fortes não são construídas sobre heróis, né, sobre grandes talentos. Então, se você vê a Honda depender de um grande vendedor, a ABB que eu trabalhei dependendo de um grande vendedor, vamos aí a Siemens dependendo de um grande vendedor, ela está perdida, porque aí ela não consegue escalar isso. O processo permite que você escala. Então, qual que é o lado bom de você ter processo? Como que você evita, né? Vamos lá. Eu já falei do lado negativo do vendedor estrela, agora eu falo do lado positivo. Como que você evita? Você evita o vendedor estrela quando você constrói processos que qualquer profissional comprometido consegue executar. Ele é simples, claro e objetivo, né? Como eu postei hoje lá no nosso Instagram, como que nasceu, né, o método MIPEAS. Dá uma olhada lá no Instagram que você vai ver. É muito simples. Ele nasceu numa folha de papel. Uma folha de papel. Ele nasceu ali. E depois eu fui vendo que aquele era um método. Mas primeiro eu nem sabia que era método. Eu simplesmente seguia.
Hoje eu tenho isso muito claro porque são mais de 10 anos aplicando com dezenas de empresas aí. Só no Decide são mais de 20 empresas, a gente chegando a 30, e consultoria são mais de 10 anos, mais de 50 empresas atendidas, vários resultados gerados, né? Aplicando em faturamento de empresa, colocando processo onde não existia, colocando indicador onde não tem. Então, tudo isso veio a partir dessa folha de papel. De eu escrever como que seria aquilo. Eu tirei da minha imaginação e coloquei por escrito. É isso que você tem que fazer quando vai escrever um processo. O talento pode até acelerar um resultado, né? Tem pessoas que são mais talentosas, pode acelerar o resultado, mas não garante esse resultado por muito tempo. Porque o que garante o resultado na longevidade é a consistência em executar, é a consistência em executar o processo. Bom, o erro que muitos empresários cometem, né? E é um erro assim tão comum que ele chega a ser beira ao absurdo, né? Beira ao absurdo esse erro. Perder muito tempo procurando o vendedor perfeito. Não, eu não vou contratar esse, vou contratar aquele outro, leva 6, 7, 8 meses para contratar um vendedor perfeito. Esquece, não existe vendedor perfeito, não existe um vendedor que vai fazer como que você faz. Se você não tem nem escrito, como que ele vai fazer como que você faz? Não tem como. Chega a ser loucura, né? Imaginar que alguém vai fazer o que você faz se você ainda nem escreveu o que você faz. Você não tem que investir tempo buscando o vendedor perfeito. Você tem que investir tempo em escrever um processo, criar um sistema de vendas que funcione para toda equipe que esteja comprometida. Então, se a equipe está comprometida em resolver, em executar, você vai ter algo bom. Você vai parar de depender de ficar pagando incêndio, porque o vendedor estrela ele vive pagando incêndio, ele arruma confusão, ele fica do lado do cliente, tem hora que ele dá desconto e não pode, tem hora que ele quer que faça uma entrega que vai furar toda a logística. Então, se depender do vendedor estrela é uma tragédia completa, não faça isso, ele vai acabar com a sua empresa. E quem aprende, né, um método não depende. Então, quem aprende não depende, você pode tirar o vendedor estrela da sua empresa e aumentar a sua previsibilidade, tá ok? Então, a sua função de hoje é entender o vendedor estrelas, identificar ele dentro da sua empresa. Como você identifica? Pela lucratividade, número de vendas. Porque se você premiar sempre quem vende mais, você já sabe quem você vai premiar. Mas ele vende mais e dá mais lucro? Ele vende mais e dá mais desconto? Ele vende mais e atrapalha a logística? Ele vende mais e diminui o prazo? Então não adianta. Você tem que saber o que ele está fazendo, tem que fazer uma análise desse vendedor. Não adianta você ir chutando. Esse aqui é o pior vendedor. Não, não é. Esse daqui é o vendedor de estrela. Não é. É baseado em dados e fatos e números. Sem dados e fatos e números, você tem apenas uma opinião. E a sua opinião, desculpa, pouco importa. O que vale são os números da sua empresa. Você precisa saber os números da sua empresa. Agora, eu preciso dar uma dica prática para você. Como eu falei, pega papel e caneta, é a hora boa agora, é a hora da dica. E eu vou falar para você os que você tem que fazer hoje. Hoje é quinta-feira, 2/7. O que você vai fazer hoje? Hoje você vai pegar, vai juntar o seu time, vai fazer uma pergunta simples para o seu time. Se o seu melhor vendedor sair amanhã, sua operação continua entregando o resultado? Se o seu melhor vendedor sair amanhã, a sua operação, a sua empresa continua entregando o resultado? Se a resposta for não, você identificou o gargalo que tem na sua empresa. É o que a gente faz no Decide, né? Você identificou o gargalo invisível. E o problema não está no vendedor. O problema está na falta de um processo sólido, claro, simples e executado de maneira consistente. É isso que vai levar você para o próximo nível. Legal? Beleza. Agora vamos ao nosso desafio do executor. Quem sabe aqui que toca o sino quem executa. Então eu tenho um desafio para você hoje de execução. E você, depois que executar o desafio, você vai voltar aqui e vai colocar um sininho e vai colocar como executado e você vai sair de observador, vai sair de estudador e vai ganhar o título de executor, aquele que faz, aquele que tem a ação e coloca ela para frente. Nessa semana, escolha
uma prática do seu melhor vendedor. Uma coisa que ele faz que é muito bom, que dá muito certo. Você vai transformar esse conhecimento, essa prática em um procedimento. Em um procedimento escrito no papel. Você vai. Pode, Vanderlei, não gosto de papel, eu gosto do tablet, não importa onde você vai escrever, mas você vai escrever esse procedimento. E o que está na cabeça dele começa a ser um patrimônio da empresa. E você vai replicar isso para todos os vendedores. Beleza? Então, você vai olhar para o vendedor estrela, ver uma ação, uma atitude, um procedimento que ele faz, um conhecimento que ele tem, que você vai transformar em procedimento. Esse procedimento agora é um patrimônio da empresa e por ser um patrimônio da empresa, você vai distribuir para todos os vendedores, para todos fazerem a mesma coisa. E aí sim, você ter o mesmo resultado. Beleza? Então, desafio dado, quem fez volta, bate o sino aqui, você vai ser um executor assim que fizer isso. Eu tenho recebido muito no direct lá no Instagram, mas eu gostaria de ver comentários aqui no YouTube. Então, se você está fazendo, vem aqui no YouTube, põe um comentário, eu executei e tal. Eu sei que no YouTube você aparece, muitas vezes as pessoas têm vergonha de aparecer, né? Mas é muito bom aparecer quando você é um executor, né? Um executor é uma pessoa que ela é vista, ela é privilegiada, é uma pessoa rara, ela ganha status por executar. Poucos executam, a maioria falham. E elas falham não é por falta de execução, elas não falham porque erram, elas falham justamente porque elas não fazem. Então quem faz erra. E o erro ele é transformado em ou dinheiro para a empresa, né? Que eu vou poupar o próximo erro, ninguém vai errar de novo a mesma coisa, vai trazer retorno, diminui o custo, ou ele me traz resultado, né? A ação me traz resultado. Então não esquenta a cabeça, não cria a cultura do medo na sua empresa. Talento conquista resultado, consistência constrói empresas. É assim que você vai construir uma empresa de sucesso aí na sua região, no seu segmento, no seu posicionamento onde que você está. Então, agora eu tenho um convite para você. Se você quer aprofundar, entender um pouco mais onde que está o gargalo invisível que está travando o crescimento da sua empresa, travando a entrega operacional da sua empresa, você pode fazer o Decide. O Decide, ele é baseado em 5 pilares. Então a gente vai analisar meta, indicadores, processo, execução e análise. Depois disso, você vai ter um painel, onde você vai ter um score, uma pontuação, que vai até 60 pontos. Se você gabaritar, você faz 60 pontos. Menos do que isso, você vai ter uma linha de farol, verde, vermelho e amarelo, onde a gente vai indicar onde que está o gargalo e o que você precisa fazer para resolver esse gargalo. Se você se encaixar em algum dos nossos programas, a gente vai fazer um convite para você entrar para algum desses programas. Pode ser o livro, pode ser o Sistema Executor Vencedor, pode ser o PAVV, que é o Programa de Aceleração Vendedor Vencedor. Depende de como que você está, a situação que você está, para ver para qual deles que você se encaixa. Se você se encaixa algum, se o Decide já não resolve tudo que você precisa. Beleza? Então, é assim que funciona. Vanderlei, como que eu faço para fazer isso? Aqui embaixo tem um link. Nesse link tem lá o caminho para você, vendedorvencedor.com.br, onde você vai agendar o seu Decide. Você agendou o Decide, você vai conversar com a gente no WhatsApp e a gente vai marcar uma data e um horário para fazer esse atendimento online de 40 minutos, onde você vai receber no dia seguinte. Ali no online você já vai ter uma orientação, mas no dia seguinte você vai receber um documento mesmo escrito, com aonde que está o problema, a pontuação, aonde que está o gargalo, documento escrito, porque vale o escrito, vale o processo, não vale uma opinião. A gente não dá opinião, a gente dá orientação baseada em processo. Então, se a sua empresa depende de pessoas, você tem um problema. A sua empresa tem que depender de um método que gera resultados. E esse método depende de execução consistente, uma execução acompanhada. É assim que você vai fazer a sua empresa crescer. No próximo episódio, a gente vai continuar falando aqui sobre a disciplina de execução e a gente vai falar sobre a base da execução comercial. Te vejo amanhã, sexta-feira, no episódio 21 do Café com Execução. A gente vai falar sobre a base da execução comercial e você vai entender
como pode aumentar as vendas na sua empresa com essa base sólida, construída dentro dos padrões do vendedor vencedor. Um abraço e eu te vejo até lá.